Seja bem-vindo à nossa sala de aula, o nosso bate-papo sobre escola bíblica dominical. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e toda semana nós estamos aqui fazendo um resumo da lição, tá bom? Eu espero que esteja tudo bem com você, e se você entrou aí e não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like, o seu dislike, comenta, compartilha, seja bênção, tá bom? Vamos lá. O nosso tema da nossa lição, lembrando que a nossa lição é a lição Betel, tá? Valorize a escola dominical da sua igreja. É namoro, noivado e casamento. Nós, nesse primeiro trimestre de 2024, estaremos estudando sobre a família. Vamos lá. A nossa temática é namoro, noivado e casamento. Pega uma caneta aí, Aguinaldo. E o nosso textual: aquele que encontra uma esposa, acho bem, e aliança e benevolência do Senhor. A nossa verdade aplicada, dependendo da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Dependemos da luz da palavra de Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Que é o que dá norte à lição. Mostrar que o namoro é uma fase de conhecimento, destacar que o noivado é a fase de planejamento e ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Texto de referência está em Deuteronômio 20, verso 7, não vou ler como é de costume para nós ganharmos tempo, o vídeo não ficar muito grande, olha a hora. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2 e 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, tá bom? Anota aí, não deixe de pegar seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha, sua palavra ou a palavra de Deus que você possui em suas mãos. Vem comigo para os estudos. Bom, a introdução diz que na presente lição trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Tópico 1. O namoro cristão. O namoro é a fase de conhecimento e nesta fase procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa e os antecessores da pessoa amada. Ou seja, o namoro é um tempo onde está havendo um conhecimento. Só que, para que esse conhecimento seja produtivo, faz-se necessário que entre o casal haja bastante conversa. Então, o conselho que eu dou: você está namorando, e você pode dar esse conselho também em sala de aula, se você dá aula para os jovens, ou dá aula para os adultos, porque tem jovem que também, às vezes, ele é homem, mas ele gosta de assistir a classe dos adultos, porque é solteiro ainda, mas talvez já está com seus 25, 26 e gosta de assistir a classe dos adultos, assim também como uma jovem senhora. Bem, o importante na fase do conhecimento é que haja bastante conversa, bastante diálogo, bastante conhecimento, e não tem como haver conhecimento se o casal não conversar bastante. Não sair, não bater papo, não estar sempre junto. Se ficar só agarrando, se beijando, desentupindo pia, isso aí não vai levar a conhecimento. Conhecimento é a forma como trata, é a forma como fala,
é a forma como se comporta. Isso é conhecimento. Então o namoro ele vai trazer esse conhecimento dependendo de como irá se comportar ou de como irão se comportar os dois. Por isso que é importante isso aí ser bem frisado, porque o divórcio começa aqui, no namoro. Pode ter certeza disso. Qual a intenção do namoro? Qual o objetivo? O que busca com o namoro? Qual a escolha? Por que dessa escolha? Aqui começa ou um casamento até que a morte o separe, ou um casamento até que o homem o separe. Vamos prosseguindo aqui, porque isso é um ponto importante. Tópico 1, subtópico 1. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira nem passatempo de quem não tem o que fazer. E ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase de conhecimento íntimo, nem aumento das intimidades, muito menos de dar prova de amor e chegar até ter filhos antes do casamento. Muitas jovens ainda estão caindo neste conto. Biblicamente, a relação conjugal é a homologação do casamento. Pelo contrário, o amor não se porta com indecência. Segundo Frederick Price, a ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento. Então, é fase de conhecimento, não fase de conhecimento íntimo, de relacionamento na intimidade. É fase de conhecimento, de comportamento, de intelectualidade, ver se a pessoa tem um raciocínio bem centrado, quais são os objetivos, quais são os sonhos, quais os desejos de conquistas. Isso é fundamental para que haja um projeto desse namoro, passar por noivado e chegar ao casamento. Porque marinheiro que não sabe aonde quer chegar, nenhum vento lhe é favorável. Então, por isso que essa fase é a fase do equilíbrio, a fase de ver quais são os focos, o que está determinando nessas duas pessoas os objetivos. Isso é indispensável. Então, inteligência. Inteligência é a palavra para que haja um casamento duradouro, eterno, ou até que a morte o separe, ou até que Cristo volte, nesse ponto de vista. Tá bom? Sempre colocando a espiritualidade em dia, isso desde o namoro. Analise se ele é espiritual, se ela é espiritual, se ele gosta de estudar, se ela gosta de estudar a palavra, gosta do culto de ensino, gosta da oração. É indispensável isso. Indispensável. Vamos lá. Quando se deve começar o namoro? Quando para tudo na vida tem seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente, namoro muito cedo, com certeza falta maturidade, responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. É claro, o desenvolvimento emocional, intelectual, ele está ali a todo vapor. Vai se pensar diferente daqui uns anos. Se uma pessoa com 15, com 20, ela está pensando diferente, com 25 diferente. E isso aí é fundamental para que seja um namoro equilibrado. Então, por isso que precisa se pensar no início, tá preparado emocionalmente, tá maduro para se relacionar, para saber que você agora tem um relacionamento e que isso vai ter algumas privações na sua vida,
aquele domingo que você poderia sair e escolher aonde ir, se queria ir com as amigas, se queria ir com os amigos, você sabe que você tem um compromisso agora. Então, é saber que o relacionamento ele te custa também algumas liberdades que você sozinho tem e você namorando não tem. Então, tudo isso tem que ser pensado. Está pronta para isso? Para abrir mão disso para um relacionamento? Porque é assim. Porque se não for assim, e no namoro começar a querer fazer o que quer e desmerecer a pessoa que está namorando, seja ele ou seja ela, pode terminar ali que não vai dar certo. Ali, essa fase, ela é determinante para que haja sucesso posteriormente, tá bom? Quando deve começar o namoro, então, primeiro você vê se você está maduro. Já terminou seus estudos? Já tá com a sua formação em dia? Isso tudo é importante ter na mente que você precisa estudar, que você precisa se formar. E aí você começa já a pensar nesse casamento que você planeja e tanto sonha. Então, sonhar com casamento, sonhar com um príncipe, com uma princesa, isso aí faz parte do ser humano, sonha, porque isso faz bem para as nossas vidas. Vamos lá, o namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante a família. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente, e a verdade e a sinceridade são atitude do cristão sério. Deve-se respeitar os princípios da autoridade falando com os pais. Caso contrário, tudo que é feito ali às escondidas é tendencioso que não vai dar certo. Então, para um cristão, seja ele da idade que ele tiver, ele é cristão, ele tem que ter o princípio da transparência. Cristão não flerta. Ah, não, estou ali, estou flertando. Esse papo de você ser jovem e pega uma, pega a outra, e ela fica com um, fica com outro, isso aí não compete, deve estar fora da nossa lógica. Sempre compromisso sério, porque depois que você passa na mão de um, passa na mão de outro, de repente o jovem ou a jovem perde um casamento bom, verdadeiro, porque ficou se entregando a um e se entregando a outro. Dentro da igreja deixou a emoção, deixou a carne falar mais alto, não controlou a sua vida e acabou muitas das vezes perdendo alguém que queria fazer essa pessoa feliz de verdade. Então isso é importante a pessoa saber que a transparência, o conselho dos pais, e ouvi-lo, pegar algumas experiências de uma pessoa mais experiente, isso tudo é fundamental para o sucesso. Hoje, para cada 4 casamentos, um termina em divórcio. A estatística é de que 85% dos casamentos que acontecem na adolescência acabam em divórcio também. E aí eu estou falando aqui no início que o conversar, a comunhão entre as duas pessoas, a comunicação, ela faz parte para o conhecimento e para um relacionamento duradouro. Casamento, se você não acostumou a conversar no namoro, automaticamente quando casar, você não vai conversar, não vai nem conversar e nem ficar se agarrando, pode ter certeza disso. Casamento, isso aqui é ponto para você pontuar na sua aula, caso você acha relevante. Casamento mais falta de comunicação é igual a divórcio. Pode ter certeza disso. Essa é uma ciência exata. Casamento, você soma ele com falta de comunicação, ele é igual a divórcio. Porque a comunicação, ela é importante no relacionamento. Tá bom? Vamos lá. Opa, que meu Deus, a hora não para. O noivado. Noivado
é um período intermediário entre namoro e casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. Noivô, o noivado para um judeu, no período bíblico, era como se fosse um casamento. Ele fazia o voto, e o voto de noivado, ele já estava comprometido com a noiva. Então o noivado é um pré-casamento que às vezes nós aqui do Ocidente não damos ou não tratamos com tanta seriedade, mas na Bíblia é tratado com extrema seriedade. Então o autor coloca aqui como a fase noivado é usado para planejar a vida a dois. Bom, se chegou ao noivado é porque acredita-se que está indo bem esse relacionamento e ele pode dar um avanço e dar um passo para o casamento. Então vai lá e noiva. Agora outra coisa importante, se tiver brigando no namoro, não adianta que vai brigar no casamento e vai desembocar em divórcio. Então pisa no freio, por isso que é importante a vida espiritual. Incentiva a sua namorada a buscar Deus, ou a sua noiva, e a sua noiva deve incentivar você a buscar Deus. Agora, hoje eu não vou na igreja, não. Também não vou, não. Aí fica os dois só namorando, se agarrando. Automaticamente, amanhã, isso vai ter um dano. Vai chegar a cobrança dessa falta de espiritualidade. Por isso que conversar é fundamental para um relacionamento. Então, a conversação em casa é indispensável, tá bom? Vamos lá. Então, o noivado é a fase do planejamento. Planejamento. O autor coloca aqui alguns planejamentos. Por exemplo, algumas perguntas que devem ser respondidas. Onde nós vamos morar? Bom, esse é um ponto importante. Onde nós vamos morar? Eu li aqui na semana passada, vou até ler novamente, para a gente poder tomar ciência desse texto, que é um texto até pouco falado, mas extremamente relevante para esse assunto, que é o Salmo 45, verso 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece do teu povo e da casa do teu pai. Aí a primeira pergunta é: onde nós vamos morar? A residência será própria ou alugada? Tudo isso tem que ser extremamente calculado. É própria ou alugada? Porque você já sabe que você vai ter um gasto já logo de princípio com esse aluguel. A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Onde você vai congregar e servir a Deus? Perto da sua casa? No mesmo local onde você congregava? É distante? Vai dar para você ir todos os cultos? Vai ter muito gasto para chegar lá? De repente entrando como um acordo para ficar perto da casa. Então isso aqui é um ponto importante dentro de um planejamento. A residência... Quantos filhos vamos ter? Tudo isso está dentro de um planejamento. A nossa renda familiar, qual a nossa renda familiar? Vamos realizar a festa de casamento? Quantos convidados? Esse é o momento de sentar e começar a pensar nisso, fazer as contas de todos os gastos, para que também não case com uma dívida enorme para depois ficar quitando. Levar um ano, mais de um ano depois de casado, quitando dívida. Então isso aqui é importantíssimo, colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, escrever isso tudo, para poder depois não ficar tendo problemas por causa de dívidas. Um dos problemas que dá muito no relacionamento são as dívidas. Dívidas esquenta a cabeça e isso gera grandes problemas no relacionamento. Então vamos lá, o planejamento é certo. E o 2.2 diz: a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. E aí, são bagagens emocionais. A minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, a minha irmã fazia assim, você sabia que eu era assim. Então, eu vou dar uma dica. Tudo
que você não gostar que a sua namorada pratica, fala com ela. Tudo que você não gostar que o seu namorado pratica, fala com ele. Fala no namoro. Porque depois eu mudo ela, depois eu mudo ele. Não, você não vai mudar, você vai arrumar confusão, porque depois, o que vai acontecer? Ela vai falar, você sabia que eu era assim? Ele vai falar, quando você casou comigo eu era assim, agora você vai querer que eu mude? Então, esses assuntos também são tratados ali, no namoro. Pô, não gostei da sua atitude, não gostei do seu jeito de falar, não gosto quando você fala assim, não gosto quando você age assim. Essas coisas são ditas francamente, não é por isso que a maturidade para estar namorando, se relacionando, ela é indispensável. Você tem que chamar, vem cá, eu não gostei da sua atitude. Por que você falou comigo assim na frente do fulano? Por que você agiu assim com o ciclano? Não gosto que você faça isso. Seja sincero, porque depois que casa não muda. Depois que casa vira guerra. Não pensa que depois que casar eu tiro isso dele, depois que casar eu tiro isso dela. Não tira. Conversa, bate um papo, vamos ver o que a gente pode fazer para corrigir determinadas pronúncias, determinadas falas, para poder amanhã não estar tendo esses problemas, porque eu tentando mudar depois do casamento. Isso aí é praticamente impossível, tá? Deixa o seu comentário, o que você teve experiência com essa situação? Caso você tenha tido, deixa o seu comentário para a gente poder ouvir a sua participação. A consciência de quem está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e no comando do casal. Esse unirá ou unir-se-á, esse verbo unir, é como se você pegasse dois papéis. Deixa eu achar um papel aqui, só para eu exemplificar. Achei um papelzinho aqui, vamos lá. Esse verbo unir, na colocação do hebraico, é como se você pegasse dois papéis e colassem. Colou um no outro. Uniu. Depois, para você descolar, você rasga. Fica parte desse nesse, parte desse nesse. O divórcio é justamente isso. Por que ele é desastroso? Porque parte de ambos é levada um com o outro. Cicatrizes emocionais, às vezes profundas, que nunca mais a pessoa consegue viver de maneira boa, agradável. Por isso que, pontuando isso aqui, desde o início, sabendo que o divórcio começa no namoro, isso vai ser evitado que essa união se rasgue amanhã. Isso é ponto fundamental e tem que ser ensinado na igreja. A igreja que cuida de família sempre vai começar no namoro, ensinando o jovem que o casamento, o projeto de Deus para o casamento é até que a morte o separe. Divórcio foi tolerado, mas nunca foi aprovado por Deus. Se a gente discorrer os vários textos, nós vamos perceber isso, que Jesus inclusive fala assim, por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. Então a dureza do coração está fora do projeto de Deus. O projeto de Deus é que o seu coração, que o nosso coração seja voltado para as coisas de Deus. Tá bom? Vamos então aqui à consciência que está começando uma nova família. Isso aqui é importantíssimo. Você vai saber que você vai desapegar e se apegar. Você vai desapegar e apegar. Desapegar da sua família de uma maneira emocional, de dependências, e se apegar à sua família que você está constituindo. Então isso você tem que ter em mente para que você não tenha conflito com
com a sua família por causa do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Isso deve ser ensinado ao jovem no curso preparatório de namoro para que ele seja bem-sucedido e não entre na estatística de que de cada 4 casamentos um se desfaz. E isso é tanto fora da igreja quanto na igreja. A igreja hoje, a estatística do divórcio na igreja acompanha a estatística fora da igreja. Tá bom? Vamos aqui ao 3. O casamento cristão. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula. Pois, Hebreus 13:4. Pois Deus julgará os devassos e os adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordância em alguns assuntos e atitudes, e às vezes isso gera conflitos e podem estar relacionados à administração financeira. Bom, todo casamento vai ter problema? Vai ter problema. A forma como vai se resolver esse problema é que vai ser fator de diferença. Ter problema e fazer do problema uma tempestade, uma guerra, é uma coisa. Ter problemas e sentar de maneira administrativa e resolver esse problema de maneira emocionalmente sadia e saudável é outra coisa. Então, problemas toda família enfrenta. Agora, como se soluciona? Como faz com que esse problema seja dissolvido de uma maneira em que não haja guerra? Porque ninguém casa para viver em guerra. Se quem falar, eu casei, já sabia que ia viver em guerra. Bom, você entrou numa furada. Porque ninguém casa para viver em guerra. Quem casa para sair do pai e da mãe, quem casa para poder ter liberdade que achou que não estava tendo na casa dos pais, está entrando numa grande furada, porque já teve a intenção não de casar para constituir uma família, mas de casar para sair da casa dos seus pais. Esse casamento também vai ser um casamento fadado ao fracasso. Ele pode até perdurar de ambos no mesmo endereço, mas com certeza será um casamento onde não haverá reciprocidade nas atitudes, será um casamento que não haverá harmonia, que não haverá paz, porque ele já começou de maneira que não deveria ter começado. Não é verdade? Vamos lá. O casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Qual é o manual? O manual é esse aqui, ó. O manual é a palavra de Deus. Se nós seguirmos esse manual, vai bem. Por exemplo, olha só, nós temos aqui Jó 31, verso 1. Diz assim, ó, fiz aliança com os meus olhos. Jó está falando. Como, pois, os fixaria em outra mulher? Porque casamento é isso, casamento é aliança, casamento é concerto, casamento é compromisso. Então, se você namora hoje e você adjetiva, com os melhores adjetivos a sua namorada, meu bem, meu amor, minha flor, minha linda, minha princesa, e ela a mesma coisa, meu lindo, meu gostoso, meu forte, meu jovem, meu menino, vários adjetivos carinhosos. Se quando casar, que aumenta-se a intimidade, esses adjetivos começarem a ter outras conotações, pronto, você começa a matar o seu relacionamento. Começou a mudar o comportamento, começou a mudar a pronúncia, o que era gata virou égua, o que era gatinha virou elefante, e o que era flor virou espinho, o que era minha amada virou a polícia.
Porque tem crente que coloca no toque do telefone dele, quando é a mulher dele, a polícia. E aí quando ela toca, a delegada ligou. Essas coisas, elas não são saudáveis. Você, depois que você casa, você passa a chamar a sua esposa de Dona Maria. Ela deixa de ter um nome próprio para ter uma colocação pejorativa. Ah, Dona Maria, a Dona Maria. A gente não pode admitir que isso aconteça com a gente. Quando você vê alguém chamando a sua esposa de Dona Maria, fui comprar o pão para Dona Maria. Não, vim no mercado para Dona Maria. Isso é muito feio. Isso não deveria existir no nosso meio. Por que quando namorava era meu amor e agora virou Dona Maria? Por que quando namorava era minha princesa, agora virou polícia, delegada e Dona Maria? Essas coisas são degenerativas para um relacionamento. Vamos lá. Os cônjuges, o 3.2. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro para o outro. É um ponto extremamente importante. O que é um tesouro? É algo que você guarda com cuidado. Tesouro é algo que você protege. E quem protege o seu casamento é você utilizando as armas que Deus te deu. Então não tem como a gente jogar para Deus aquilo que é nosso. Por quê? Porque quem vai elogiar a sua esposa não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, é você. Quem vai tratar a sua esposa de uma maneira agradável, quem vai tratar o esposo de maneira agradável não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é Deus. São ambos. É eles que vão jogar água nessa flor. É eles que têm a chave desse tesouro. É eles quem protege esse tesouro. E na medida que a gente vai perdendo esses sentimentos e as outras coisas vão tomando conta, a gente vai gradativamente perdendo o sentimento que tínhamos no início, porque nós deixamos de regar o relacionamento. É fundamental para que haja um relacionamento com constância. Tá bom? E, para a gente fechar no 3.3, o casal cristão precisa dar bom exemplo de união conjugal. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. A sociedade está precisando ver em nós, cristãos, famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia. Como os vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os parentes nos veem e como os amigos nos veem. Como nos vê? Como a igreja nos vê? A igreja nos vê chegando lá de mãos dadas. E em casa, como a casa nos vê? Como o vizinho nos vê? O que o mundo precisa é que o casal cristão seja um paradigma. Então essa história de falar, todo casal briga. Que briga que você está falando? De confusão dentro de casa? De voa panela? De raquetada? Que briga? Pode ter discordância, mas isso é solucionado de maneira saudável. Se houver briga, pode ter certeza, a falta de oração, a falta de comunhão com Deus, a falta de estudo da palavra, a falta de espiritualidade. Nós estamos vivendo a ausência disso tudo e estamos falando que é normal a confusão dentro de casa. Então é importante a gente, nesses momentos, se tiver acontecendo isso, joelho, oração, jejum, manual, estudo da palavra, para a gente não se comparar com um lar que não conhece a Deus e chamar de normal uma confusão dentro de casa. Fica atento com isso aí,
Porque a nossa casa é o nosso aconchego, é o nosso lar, é aquele local que quando você sai, a sua família deve ansiosa estar esperando você chegar, porque a sua presença é agradável. Agora, quando sai a mulher e o marido não quer que ela chegue, é porque quando ela chega, chega também aí uma zica. É. Quando ele sair, a família não quer que ele chegue, e quando ele já vem ele, acabou a paz. Isso não deve existir entre nós. Oração, palavra, jejum, conversa, diálogo, isso são indispensáveis para o casamento duradouro. Tá bom? Tô até aqui, ó, foto da minha esposa. Eu e ela. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula. Fica com Deus.